Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos ensina a promessa daquelas que são ramos por si mesmo. Ninguém pode produzir se não for por aquele que é a videira verdadeira. Ramo de si mesmo não produz as boas obras. E a promessa não é simplesmente só que o machado está posto à raiz. A promessa é que o machado está posto à raiz e será lançada no fogo. O corpo, sendo a própria árvore, aquele que disse: se fazem assim com o madeiro verde, quanto mais estiver seco, é cortado. Mas a alma é lançada no fogo. A alma daqueles que não há salvação. Aqueles que a morte entregará aos seus mortos. Aqueles que estiverem... a palavra diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Os mortos já não sabem de mais nada e nada podem produzir. Por isso ele diz: há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Aqueles que permanecem na cegueira. A palavra diz que o príncipe do poder do ar opera nos filhos da desobediência, aonde toda vez que está a respirar, até Paulo pedia que lhe fosse retirado o espinho da carne, mas Jesus lhe dizia: é na tua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo. Toda vez que se respira, lembra-se que os filhos de Adão estão sendo conduzidos pelo príncipe do poder do ar. É como um mensageiro de Satanás que esbofeteia na face. Na verdade, nós ficaremos livres desse espinho com o corpo glorificado. Isto o Senhor permite para que ninguém, carne nenhuma, venha vangloriar de si mesmo. Por isso nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, aquele que comunica ao nosso pneuma o fôlego de vida que é do príncipe do poder do ar. Porque na verdade ele sendo, quando o homem dormiu, ali houve a desobediência no jardim, ele soprou em suas narinas. O Criador havia lhe dado a vida livre do pecado, mas ali, por conta da desobediência, a serpente soprou em suas narinas, tanto de Adão e Eva, aonde o Senhor permitiu com que ali desvanecesse. Ele avisou que certamente morrerás. Morreu o espírito que era santo, assim como nos tempos de Saul, que lhe retirou o espírito de Deus e ficava um espírito a atormentá-lo. Só o pneuma, o fôlego de vida, que atua nos filhos da desobediência, aonde aqueles que têm o Espírito Santo dirá: recebe o meu espírito. E os anjos levarão, porque tem o selo pelo Espírito, que tem o seu nome escrito no livro da vida. E aqueles que são, na verdade, não imitam a Cristo, e na verdade não se é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, ainda que dizem: recebe o meu espírito, na verdade não tem o selo, e tem o seu nome, ao invés de escrito na Jerusalém celestial jubilosa dos milhares e milhares de anjos, estão com o nome escrito na terra. Assim, quando Jesus apanhou
aqueles que ali estavam a julgar aquela que é apanhada em adultério, pela nossa lei podemos apedrejá-la. E Jesus disse, escrevendo com o dedo no chão: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E desde os mais novos como os mais velhos se ausentaram, porque sabem que o príncipe do poder do ar está sobre eles e não há obediência. Por isso são como quando o machado é posto à raiz, já não há esperança. A árvore seca. Como ele disse, seca-te imediatamente. E assim ainda haverá a parte onde lançará no fogo. Ele foi o único que o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo, aonde há mais esperança para a árvore plantada ao cheiro das águas do que para o ser humano segundo a sua rebeldia e desobediência. Assim nos ensina o Senhor, onde ele diz que muitos são os que justificam a si mesmo, que declaram a sua própria benignidade e justificam a si mesmos porque rejeita aquele que podia os justificar, e dia após dia perecem, porque o machado é posto à raiz, e a sua alma aguardará aonde já está morta. A morte entregará os seus mortos, e na verdade aqueles que estão em Cristo venceram a segunda morte da alma. A árvore, na verdade, que fala que é cortada é o corpo, simboliza o corpo, aonde na verdade será cortada e lançada ao fogo é a alma. O espírito volta para o Senhor, a morada dos espíritos apartados de Deus eternamente, o Hades, aonde ali nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo, porque temos aquele que nos justifica e nos capacita dia após dia e nos sela como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo, aonde ali haverá júbilo para aqueles que perseverarem e os que têm o nome escrito na terra, aonde Jesus disse: onde estão seus acusadores? Vai e não peques mais antes que este mal lhe sobrevenha novamente. Houve júbilo para ela por ter se arrependido e perseverado, mas para aqueles que acusavam, choro e ranger de dentes, assim vos diz o Senhor.